Pensa só, um governo é como uma empresa gigantesca. Como é que ele organiza todas as suas tarefas sem que tudo vire um completo caos? Pois é, a resposta está em duas palavrinhas-chave da administração pública: desconcentração e descentralização. Vamos entender de uma vez por todas como elas funcionam e por que essa diferença é tão, mas tão importante. Para a gente entender essa organização, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos ver a grande divisão da administração. Depois, a gente mergulha nas duas ferramentas que modelam tudo isso. Vamos analisar um exemplo bem prático, a autarquia, e depois testar o que aprendemos com casos reais. No final, vai ficar nítido porque tudo isso é fundamental para o dia a dia do Estado. Então vamos lá. Tudo começa com uma divisão fundamental. A primeira peça desse quebra-cabeça é entender que a administração pública, na verdade, tem dois braços principais. Vamos ver quais são. Então, respondendo à pergunta, como é que o governo se vira no dia a dia? Basicamente, ele tem duas saídas. Ou ele faz o serviço dentro de casa, com a própria equipe, ou ele cria uma entidade nova, super especializada, para cuidar de uma tarefa específica. E aqui estão os dois braços em ação. A administração direta, olha, é o coração do governo. Pense nos ministérios, nas secretarias. Já a administração indireta é quando o governo resolve criar especialistas. São entidades separadas, tipo as autarquias, para cuidar de missões bem definidas. Ok, beleza. Então já sabemos que existe a direta e a indireta. Mas como é que as tarefas são distribuídas entre elas? É aí que a mágica acontece, com os dois conceitos-chave de hoje: desconcentração e descentralização. Olha, a diferença crucial está toda aqui. Pensa assim, desconcentração é uma arrumação dentro de casa. É tipo um ministério criando um departamento novo. Tem chefe, tem hierarquia, tudo certinho. Agora, a descentralização, aí a história é outra. O governo cria uma entidade do zero, com o CNPJ e tudo. A relação aqui não é de chefe e funcionário, sabe? É mais uma supervisão, só para ver se o combinado está sendo entregue. Vamos martelar essa ideia na cabeça. Desconcentração é organização interna. Imagina lá, um ministério que cria uma coordenadoria nova. Essa coordenadoria não é uma empresa nova, não. É só mais uma caixinha dentro do organograma do ministério, respondendo para um chefe logo acima. Já a descentralização, a lógica é completamente diferente. Aqui, o Estado olha para uma tarefa e pensa: isso aqui precisa de um especialista com foco total. Aí o que ele faz? Cria uma entidade novinha em folha, com vida própria, e entrega a missão para ela. É o mesmo que uma empresa gigante que decide criar uma subsidiária só para cuidar de um produto específico. Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos pegar o exemplo mais clássico de descentralização que existe, a autarquia. Se a gente entende o que é uma autarquia, a gente entende o que é descentralização na prática. Toda autarquia tem umas características bem marcantes. É quase um checklist. Primeiro, tem CNPJ próprio. Segundo, tem autonomia para se administrar. E olha só, ela só pode ser criada por lei. A missão dela é executar uma tarefa do Estado, mas com especialização. E o ponto talvez mais importante, ela não está ali para receber ordem do governo todo dia. É só uma supervisão geral, para ver se o rumo está certo. Essa frase aqui, ela resume tudo. O governo não fica no pé da autarquia, mandando e desmandando no dia a dia. O que ele faz é o que a gente chama de controle finalístico. Ou seja, ele só checa se o objetivo final, a razão de ser da autarquia, está sendo cumprido. É uma relação de parceria com supervisão, não de comando e obediência. Bom, chega de teoria, né? Vamos ver se essa conversa toda se aplica no mundo real. A gente separou umas questões de concurso para testar esses conceitos na prática. O nosso primeiro desafio veio de uma prova da Defensoria Pública de Rondônia. O cenário é o seguinte: de um lado, uma Secretaria de Estado, do outro, uma autarquia. As duas podem até ter missões parecidas, mas usando o que a gente aprendeu, como é que a gente diferencia uma da outra? A resposta está toda aqui, nessa análise. A secretaria, bom, ela faz parte da administração direta. É um órgão interno, nascido da desconcentração e que obedece diretamente ao governo. A autarquia, totalmente diferente. Ela está na administração indireta, é uma entidade separada, criada pela descentralização e que só tem uma supervisão. Fica bem claro, né? As diferenças são gritantes. Agora, o nosso segundo caso. Um bem conhecido. A Polícia Civil. Todo mundo sabe o que é. Mas, pensando com a nossa lógica de agora, a Polícia Civil é um órgão ou uma entidade? É fruto de desconcentração ou de descentralização? Vamos pensar um pouco. E a resposta aqui é bem direta. A Polícia Civil não tem um CNPJ próprio, ela pertence à estrutura do Estado. Logo, ela é um órgão público que faz parte da administração direta. E, por consequência, ela é resultado de desconcentração. Não é uma entidade separada, é simplesmente a distribuição de uma tarefa interna à segurança pública dentro da própria estrutura do Estado.
Tá, mas no final das contas, por que esses nomes complicados são tão importantes? Simples, porque eles desenham o mapa do poder dentro do Estado. Entender essa diferença é entender como os serviços chegam até as pessoas, quem manda em quem e principalmente de quem cobrar a responsabilidade. E para fechar, aqui vai uma dica de ouro, uma ferramenta para nunca mais esquecer. Para saber se é um ou outro, é só fazer 2 perguntinhas. Primeira, foi criada uma pessoa jurídica nova, um CNPJ novo? Se a resposta for sim, pronto, é descentralização. Se for não, é desconcentração. Segunda pergunta, a relação é de hierarquia, de chefe para subordinado? Se for, é desconcentração. Se for só uma supervisão de longe, aí é descentralização. Fácil, né? E para a gente terminar, fica essa reflexão. Todo esse sistema complexo, com órgãos e entidades, foi pensado para trazer mais especialização, mais eficiência. Mas na vida real, será que essa complexidade toda realmente deixa os serviços públicos mais ágeis? Ou será que acaba criando mais e mais camadas de burocracia? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando sobre o assunto.